Olha, Moisés construiu aí, né, a tenda da congregação e tal, onde a presença de Deus se manifestava. Agora, quem é maior? Jesus construiu o quê? O templo, que é nós mesmos. Ele construiu e ele mora dentro. Olha lá no Antigo Testamento, Deus aparecia uma vez por ano lá no tabernáculo, né, para receber a oferta. E em nós, o Espírito Santo mora dentro de nós, é o tempo todo em nós, morando em nós. Então nós vamos ver isso aí durante a lição. Verdade prática. Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi o mordomo, o Salvador foi o dono. Então isso nós acabamos de dizer, olha só. O mordomo trabalha, organiza os funcionários, né? Coordena todo o trabalho, aí vai. Mas ele não é o dono. Ele pode até ser substituído. Moisés foi excelente mordomo, né? Até o tempo que precisou dele. Agora, nós temos o quê? O dono da casa é superior ao seu mordomo empregado. E veja bem, Moisés, ele não concluiu a sua mordomia, porque ele tinha que fazer o quê? Introduzir o povo na terra. Mas ele não conseguiu, ele foi até pertinho, até a fronteira, né? Do lado do Jordão, ele tinha que passar o povo para o outro lado. Mas Deus o chama e ali Moisés então morre. E veja só, por que ele não entrou? Por dois motivos. Um motivo, todos os irmãos que leram a Bíblia, estudaram a Bíblia, sabem. Moisés pecou, né? Ele, ao invés de falar a rocha, ele bateu na rocha. Paulo diz que aquela rocha, a pedra, era Cristo, é a pedra que o seguia, era Cristo. Então ele deveria apenas falar. Então ele bateu o cavalo, perdeu a paciência, né? O homem mais manso do mundo, que Moisés é chamado, naquele dia ele perdeu a sua mansidão, a sua paciência. Ele estava cansado daquele povo rebelde. E por isso então a Bíblia diz que ele não pôde entrar na terra prometida e viu a terra. Deus o chamou em cima do monte, mostrou a terra, mas ele não pôde entrar. Agora existe um outro motivo que nós temos que entender, um motivo superior, um motivo espiritual. Veja só, Moisés é representante da lei. Então, falou Moisés, você se lembra imediatamente da lei. Então, Moisés era o responsável, era o mediador, né, da lei. E veja só, pela lei, ninguém herda as promessas de Deus. Canaã, entrar em Canaã significa o quê? O repouso, né? Nosso repouso é o quê? No céu. Então veja só, através da lei, ninguém chega a esse repouso. Ninguém chega. A lei faz o quê? É condenar o homem, mostrar o pecado. A lei não salva ninguém. Veja só, jamais um motivo, porque Moisés era representante de da lei, a lei não salva ninguém. Já Jesus é representante de quê? Da graça, a graça salva. Então olha só, Moisés não podia entrar porque ele é representante da lei, e a lei não conduz ninguém ao repouso eterno, olhando pelo lado espiritual. Então ele não podia entrar. Se Moisés entra na terra prometida, Deus estava dizendo que pela lei podia entrar. Então esse é um outro motivo, que é um motivo superior, motivo espiritual. Para você achar isso aí tem que orar, jejuar, buscar em Deus a resposta. Agora Jesus, não, Jesus, ele introduz todos os cristãos, seus seguidores, lá no céu. Não é na sombra aqui na terra. Não é na Canaã terrestre. Ele introduz em algo superior. Ele nos introduz no céu, vida eterna. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, nova terra, novos céus. Tudo é superior. Então ele é mediador o quê? Da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Jesus morrendo em nosso lugar na cruz e ressuscitando no terceiro dia no corpo glorioso, subindo ao céu. Isso é a graça de Deus.
nós herdamos a graça de Deus, nós entramos para essa graça de Deus ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Para isso nós precisamos ter o quê? Fé em Deus, fé na obra que Deus realizou através então de Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Então veja só, em tudo Jesus é superior. Vamos ver a leitura bíblica em classe que está em Hebreus 3, de 1 a 19, que diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se estivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas, com quem se dignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então veja bem, quanto a Josué e Caleb, por exemplo, eles foram livres dessa condenação sobre eles. Eles entraram na terra prometida. Já aqueles outros espias, os outros 10 espias, não entraram, porque não tiveram fé em Deus. Então aqui o autor aos Hebreus está dizendo, olha, essas rebeliões que houveram, falta de água, falta de comida, e eles não tiveram fé em Deus, murmuraram, Então sempre nessas ocasiões aí, eles demonstraram falta de fé em Deus. Então Deus foi o quê? Deixando que eles morressem no deserto. E quando o povo entrou na promessa, entrou na Canaã prometida, na terra prometida, esses que não tiveram fé em Deus já haviam todos morrido pelo caminho. Então é uma advertência para nós, na nossa vida cristã. Nós temos que ter fé em Deus, confiar em Deus, temos que continuar a nossa caminhada cristã, não duvidando de Deus, não duvidando das promessas, acreditando nas promessas de Deus. E são promessas espirituais, promessas de eternidade com Deus. Então não desfaleça na sua fé, não perca a fé, não se entristeça, não seja desestimulado por causa das coisas que você vê, que ouve, que as pessoas dizem. Não, anime-se, faça a obra de Deus, creia em Deus, confie em Deus. Lembre-se, existe um futuro glorioso para nós. Então a lição aí tem as seguintes partes, os seguintes tópicos. Primeira parte, uma tarefa superior. Tópico 1, uma vocação superior. Tópico 2, uma missão superior. Tópico 3, uma mediação superior. Depois nós vamos ver aí na parte 2, uma autoridade superior. Tópico 1, construtor, não apenas administrador. Tópico 2, filho, não apenas servo. Tópico 3, uma igreja, não apenas tabernáculo. Na parte 3 nós temos aí um discurso superior. Tópico 1, o perigo de ouvir, mas não atender. Tópico 2, o perigo de ver, mas não crer. Tópico 3, o perigo de começar, mas não terminar.
Vamos ver então a introdução que diz: o autor dá início ao capítulo 3 fazendo um contraste entre Moisés e Cristo. Ele estava consciente da grande estima que seus compatriotas tinham pela figura do grande legislador hebreu Moisés. Em nenhum momento desse contraste o autor deprecia a pessoa de Moisés, mas sempre o coloca como um homem fiel a Deus na execução da sua obra. Entretanto, mesmo tendo assumido a grande missão de conduzir o povo rumo à terra prometida, Moisés não poderia se equiparar a Jesus, o autor da nossa fé. O contraste entre Moisés e Cristo é bem definido. Moisés é visto como administrador da casa, Jesus como edificador. Moisés é retratado como servo, Jesus como filho. Moisés foi enviado em uma missão terrena, Jesus numa missão celestial eterna. Então aí está bem explicadinho que Moisés tinha uma grande importância aí para os judeus. Muitos judeus até idolatravam Moisés. Então o autor não vai diminuir Moisés, não vai falar mal de Moisés, nada disso. Ele vai apenas comparar Moisés com Jesus. E ele vai provar que Jesus é superior a Moisés. Então aqueles que estavam deixando de ser cristãos para voltar ao judaísmo, veriam que no judaísmo o centro aí deles era que Moisés. Então eles pensariam, bom, para que eu vou deixar o maior para ir para o menor? Para que eu vou atrás de uma promessa material? Que a promessa do judaísmo é chegar ao milênio, o governo de Jesus sobre eles. Então, é o quê? Uma promessa material terrena. Então, eles perceberiam que é melhor ficar no cristianismo, que eu tenho uma promessa superior. A promessa no cristianismo é de vida eterna, morada eterna com Deus no céu. Eu vou receber um corpo semelhante ao de Jesus. Eu vou morar na Nova Jerusalém. Então as promessas eram superiores. Então eu vou ficar com Jesus, é melhor. É isso que o autor dos Hebreus está querendo fazer aqui. Provar que Jesus é superior a Moisés, para que aqueles judeus cristãos ali não deixassem sua fé e voltassem ao judaísmo.